Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, abençoe vocês poderosamente, a toda a sua família, a tudo aquilo que você fizer. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a grande missão de levar a palavra do Senhor até a você. Aí onde você esteja, tire esses breves minutos, tire esse pouco de tempo para que você aprenda mais sobre a palavra do Senhor, para que você seja edificado no Senhor, ouça a voz do Senhor e se aproxime dele. E você verá o quão bom e o quão maravilhado você será com a sua graça. E o tema da nossa palavra de hoje é a maravilhosa graça do Senhor. Meus irmãos, que coisa boa é a graça do Senhor. Graça tão somente ela significa favor não merecido. E foi aquilo que Deus fez por nós. Deus teve graça conosco. Enviou o seu Filho para lidar por mim e por você ali na cruz. Para nos salvar e nos remir de todo pecado. E eu quero ler a porção das suas Sagradas Escrituras em Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Lembra-lhes que sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte e paixões de prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou benignamente de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras se justifica as práticas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Amém. E eu quero ler para vocês aqui uma bela história aqui do meu livro, Tempo com Deus, para complementar aqui a nossa ministração. Certo moço contou o seguinte: sabe, eu fiz uma asneira, tomei o que não era meu e fui condenado à prisão. Lá na cela, sem nada para fazer, comecei a ler um Novo Testamento, como se fosse outro qualquer livro. Não levou muito tempo. Senti Deus falar comigo. Aos poucos, tudo se tornava diferente. Deus renovava tudo. Quanto mais eu lia, mais queria ler. Comecei a orar. A oração era ouvida e atendida. Passei a pertencer ao Senhor Jesus. E sabia que ninguém poderia me tirar da sua mão. Esse jovem teve a vida transformada ao descobrir 3 coisas. Uma, ele queria fazer o bem. Desejava fazer o que era certo. 2. O mal se apegou a ele como se fizesse parte do seu ser, como uma sombra, sempre o perseguindo. 3. Ao se dar conta do dilema, por um lado, desejando fazer o bem sem conseguir, e por outro lado, praticando o mal sem desejar, descobriu que apenas Deus poderia livrá-lo. Todo cristão que quer ser fiel a Cristo experimenta a rivalidade terrível existente entre a nossa vontade da carne e o Espírito Santo que em nós habita. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra a vontade do Espírito. E os dois são inimigos. Gálatas 5,17. Enquanto o Espírito Santo quer nos dirigir para a santidade, a carne tenta nos desviar dela. E o que fazer? Apegar-se desesperadamente a Cristo e deixar que Ele domine nossos pensamentos, sentimentos e ações. A oração é a intimidade com Deus. A meditação na sua palavra e a direção do Espírito Santo nos ajudarão a vencer. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Cristo é quem vive em mim. Gálatas 2:20. Amém. Meus irmãos, nós não merecemos o que Deus fez por nós. Nós jamais mereceríamos o sacrifício que Jesus ele fez por nós, e ele fez por conta da sua maravilhosa graça.
o seu maravilhoso favor por mim e por você. Somos carnais, e há quem diga que seja santo. Se essa pessoa disser que é santificado, separado para Cristo, eu até entendo, porque as Sagradas Escrituras elas nos falam que os filhos de Deus são santificados, separados para Cristo. Porém, santos e perfeitos não. Aquele que acha que não tem erros, que não tem falhas, que não falha, que porque nasceu no berço de uma igreja é um varão ou uma varoa perfeita, acha-se melhor do que muitas das pessoas que fazem isso, fazem aquilo, se vestem de uma forma, falam de um jeito. Esta pessoa está errada. Esta pessoa está deixando ser dominada pelo seu ego e deixando ser dominada pelas suas vontades da carne. Sabemos sim que muitas das vezes a forma com que nós falamos ou a forma com que nós vestimos fala muito sobre o nosso respeito, mas não fala sobre as intenções do nosso coração. Esse jovem inicia-se a história falando que ele fez uma grande asneira. Ele pegou algo que não era dele. E ao pegar algo que não é seu, naturalmente vem as consequências. E aquele jovem ele foi preso. Na cadeia, sem ter nada o que fazer, aquele jovem ele vê um Novo Testamento. E mal sabia ele que aquele Novo Testamento, aquela palavra, iria mudar a sua vida de uma forma maravilhosa. De uma forma como aquele jovem jamais imaginaria. E ele lia, lia e lia, pois na cadeia não tinha nada o que fazer. E quanto mais ele lia, mais ele sentia a vontade de ler e o desejo de ler e aprendia novas coisas. E era fisgado pelo Espírito Santo do Senhor. E esse, meus irmãos, é o poder que as Sagradas Escrituras do Senhor têm. Quanto mais você lê, mais você quer, mais você aprende, mais você se aproxima do Deus Criador e Salvador da nossa vida, do Redentor, do plano perfeito que era trazer Jesus Cristo para nos resgatar. E aquele jovem, ele aprende 3 coisas. Ele aprende que a sua vontade é tão somente originariamente fazer o que é o bem. Mas ele aprende que também no segundo ponto, a sua carne ela se inclina para o mal. Independentemente de quem você seja. Você sabe muito bem o que é isso. Esse dilema de muitas vezes não querer fazer algo, querer fazer diferente, mas por impulso agimos e cometemos aquele erro. E sentimos, e lamentamos, e choramos, uma palavra mal colocada, uma palavra dita no momento errado, alguma palavra que talvez você falou por impulso, alguma atitude que você tomou, ou mesmo um passado cartão numa compra elevadíssima, quando você chegou e disse, eu merecia, tá? Eu trabalho, eu mereço. Mas quando a fatura chega, a dor de cabeça vem. Por que eu fiz isso? O dinheiro não bate, as contas não fecham, os juros vêm e uma consequência errada lá no passado faz com que você pague no presente e ainda no futuro que há por vir. Mas daí vem um aprendizado e você diz, eu não vou fazer mais isto. Porém, continua a luta da vontade e do querer. E originalmente a palavra de Deus ela nos ensina que a vontade do Espírito é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porém, a vontade da carne é o contrário. Mas quando nós fazemos como esse jovem, lemos, somos cada vez mais fisgados pelo Senhor. Aquele jovem, ao ler e ao se aproximar de Deus e se sentir parte da sua comunhão, ele começa a orar. E o que é que acontece? As suas orações são respondidas. Glórias a Deus. Como é bom, né? Quando nós oramos ao Pai e chegamos para Ele e dizemos, Pai, tem misericórdia de mim. Ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda minha esposa, meu marido. Ajuda minha família, me ajuda, me socorre. E este Deus maravilhoso, Ele vem com sua mão poderosa e protetora. E ouve as nossas orações, e ouve o nosso clamor. Ah, meus irmãos, como nós nos sentimos amados. Nos sentimos a última bolacha do pacote, literalmente como fala o ditado. Mas também, mesmo depois de recebermos os benefícios do Senhor, nós voltamos a errar e a falhar. E esta é uma luta constante, minha, sua e de qualquer um. Pode ser um pastor de 50 anos, esmerado, já aposentado, jubilado, como se fala. Se ele não guardar o seu caminhar e não guardar a sua boca e a sua língua, ele vai errar. Porque isso é originário nosso, é a nossa carne, isso faz parte de nós. Porém, a palavra de Deus ela diz que cumpre a mim e cumpre a você dominar os nossos impulsos e os nossos desejos. E como é difícil. Eu confesso, é muito difícil. Muitas das vezes eu me pego falando coisas que eu digo, sério que eu falei isso?
Mas bate logo o arrependimento e eu digo ao Senhor, Senhor, me perdoa. Foi por impulso, foi por não vigiar, foi apenas por um momento. Já aproveito esse ensejo e digo a você, se eu errei com você, te peço perdão. E peço que você também reconheça os seus erros perante outras pessoas, porque uma das coisas mais bonitas que há no ser humano, e nós vemos isso pouco na nossa geração, é reconhecer os nossos erros. Parece que nós vivemos numa sociedade de pessoas perfeitas, que ninguém erra. E ninguém quer dar o braço a torcer que errou com você. E muito menos você com a pessoa. Mas é extremamente interessante quanto a humildade ela nos aproxima de Deus. Porque Jesus, ele foi a própria figura de humildade. Se deu por nós, lavou os pés dos discípulos, perdoou a Pedro, perdoou até o próprio Judas. Mesmo sabendo que ele iria o trair, Jesus lavou os seus pés. Meus irmãos, tudo isso faz parte de um plano de Deus. A sua maravilhosa graça, ela nos alcançou e ela se deu por nós, mesmo a gente não merecendo. Então não ache que você é a última bolacha do pacote. Não ache que você é uma pessoa tão especial que Deus quer você no meio dele. Não é assim. Fazemos parte de um plano redentor e todos nós temos uma missão, que é levar a palavra de Deus adiante. Entenda bem, de uma vez por todas, você precisa cada dia mais se aproximar de Deus. Ou você se aproxima de Deus, ou você se aproxima do diabo. Não há outro caminho. Ou é salvação eterna, ou é perdição eterna. E o que você vai escolher? O engraçado é que no meio desses dois caminhos tem um muro no meio. E sabe de quem é o muro? O muro é do diabo. O muro é do vizinho mau. O muro é daquele vizinho briguento, ranhento, aquele vizinho que te incomoda, aquele vizinho que não te respeita. O muro é do diabo. O diabo, ele te aceita te dividir com Deus. O diabo, ele aceita você estar com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé nas bebidas, no álcool, nas drogas, na pornografia, um pé tão somente na fornicação e tudo aquilo que Deus não quer. Mas o diabo te aceita porque ele sabe que Deus, ele não quer alguém que seja dividido. Qual a sua decisão? Aquele jovem, ele decidiu por buscar a Cristo. Ele decidiu por orar. E eu tenho certeza, o final da história ele não diz, mas aquele jovem saiu dali regenerado. Uma pessoa nova. Um filho de Deus. Meus irmãos, não se acomode se você tem talvez 20, 30 anos de evangelho, ou talvez se você começou ontem e você está naquele fervor, naquele vapor maravilhoso. Eu já passei por isso. Tenho quase 8 anos de convertido. E sei muito bem o que é passar por momentos de fogo extremo. E também sei quando a chama está quase apagando. O interessante é você não deixar essa chama apagar. Sempre manter ela acesa. E sempre ter certeza de que você precisa de Deus. E que sem Ele nós não somos ninguém. Porque nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Então honre ao Senhor. Louve a Ele. Leia a sua palavra. Faça orações e júbilos e entregue a este bom Deus a sua vida e a vida da sua família. Entenda bem, o Deus que te restaurou e pode te restaurar, pode fazer isso na tua casa e na tua família. Então somente entregue nas mãos do Senhor. Pai querido, Santo Eterno e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ó bom Deus maravilhoso, como tu és louvado. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, poder estar aqui, meu Deus, levando a tua palavra para as pessoas. Podendo aproximá-las cada vez mais de ti, meu Deus. E como é bom. Como é bom. Os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. A palavra que te exalta. Que esta palavra, meu Deus, ela impregne nas mentes e nos corações desses irmãos. E que eles entendam de uma vez por todas que precisamos te buscar. Não basta tão somente eu dizer que eu acredito e que eu creio. Fazer uma oração ao acordar e uma oração ao dormir, não. Precisamos viver uma vida com o Senhor. Porque, como eu já falei em programas passados, o diabo tem sempre um barco à nossa espera, quando nós pensamos em navegar por águas longe de ti, Senhor. Nos prende com cordas de amor, Senhor, e nos faz te glorificarmos e adorarmos. É isto que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Leve essa palavra para outras pessoas. Abençoe vidas. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.